Em um mundo cheio de guerras, onde países e pessoas brigam entre si para conquistar o que desejam, sem se importar com o quão mal isso faz para a própria humanidade, será que vale a pena ser uma pessoa boa, que sempre busca ajudar o outro mesmo sabendo que pode ser traído, manipulado ou decepcionado? Faz sentido ser bom em um mundo que permitiu campos de concentração e ainda hoje resolve as coisas com guerras? Em 1942, o mundo passava pelo horror da guerra. Milhões de pessoas estavam sendo jogadas dentro de campos de concentração como se não fossem nada além de sacos de ossos e carne. Albert Camus, filósofo, escritor, dramaturgo e jornalista argelino, publicou nesse mesmo ano o romance O Estrangeiro, que narra a vida do personagem Meursault, que cometeu um crime de assassinato e foi condenado por isso. Nessa e em outras obras, Albert Camus aborda a falta de sentido da existência. Através das ideias dele, vamos entender por que ele considera a vida um absurdo, e o que isso significa, e como, a partir dos seus romances e ensaios, podemos aprender a lidar com essas angústias que sentimos em determinados momentos de nossas vidas. A pergunta sobre se vale a pena ser bom em um mundo que não se importa tem origens filosóficas antigas. Antes de Camus, os gregos já se questionavam sobre a condição humana e a natureza da existência. Para o pensamento trágico da Grécia Antiga, a existência é uma jornada de sofrimento, e a consciência dessa condição só aumenta o peso da nossa carga. A felicidade plena é uma ilusão, pois a vida é marcada pela dor, pela perda e pela falta de controle sobre o destino. A grande questão, então, não é se a vida tem um propósito, mas como devemos viver mesmo sabendo que ela não possui um. O ser humano deseja ordem, lógica, sentido. Ele busca razões para a sua existência. Tenta criar sistemas éticos e morais que deem um propósito ao que faz. Mas o universo não responde. O mundo é caótico, indiferente, desprovido de sentido próprio. O embate entre essa necessidade de significado e a ausência dele gera o que Camus chama de absurdo. Mas ao contrário dos gregos, que viam essa conclusão como um motivo para o desespero, Camus acreditava que havia outra saída, a revolta. O erro, segundo ele, não está em reconhecer o absurdo, mas em tentar escapar dele por meio de ilusões. Muitos sistemas filosóficos tentaram domesticar essa angústia com promessas de vida eterna, destino manifesto ou objetivos transcendentes. Camus rejeita essa abordagem e afirma que o verdadeiro desafio humano é encarar o absurdo de frente e seguir vivendo. Essa perspectiva transforma completamente a maneira como encaramos a bondade. Se o mundo não tem sentido, por que agir de forma ética? Se tudo é caos, por que escolher o bem? A resposta de Camus não está em recompensas ou castigos, mas na própria ação. Ser bom, neste mundo, não deve depender de uma promessa de retorno ou de uma lógica que organize o universo. Deve ser um ato de revolta contra o próprio absurdo da existência. Enquanto o pensamento trágico nos levaria à inércia ou ao desespero, Camus nos apresenta um novo caminho. Aceitar que a vida não faz sentido, mas ainda assim vivê-la intensamente, sem ilusões. Não porque há uma recompensa, mas porque essa é a única forma autêntica de existir. Já aconteceu de você olhar uma foto antiga e sentir que aquele ali não é exatamente você? Como se fosse alguém que você conheceu, mas que já não existe mais? Esse tipo de estranhamento não acontece só com o tempo. Às vezes acontece dentro da própria vida, no presente. Camus acreditava que esse desconforto vem de algo maior, um desencontro inevitável entre nós e o mundo. Queremos que a vida faça sentido, que exista uma lógica, uma direção clara, algo que nos diga o que fazer. Mas o universo não oferece respostas, ele simplesmente é, e isso gera um choque. Para Sartre, um dos principais nomes do existencialismo, o sentido da vida é algo que a gente cria. Você escolhe seu propósito, suas razões para existir e pronto. Mas Camus discordava. Ele achava que essa ideia era só um jeito sofisticado de fingir que o absurdo não existe. Como se estivéssemos empurrando para baixo do tapete o fato de que o mundo não liga para o que queremos. O absurdo, segundo Camus, é esse encontro frustrado entre a nossa necessidade de encontrar significado e a total falta de sentido do universo. Você se esforça para dar lógica a tudo, mas a vida continua cheia de acidentes, tragédias e coisas que simplesmente não fazem sentido. E essa sensação não acontece só nas grandes questões filosóficas.
Acontece quando você trabalha duro e não recebe reconhecimento, quando você ama alguém e não recebe amor de volta, quando faz tudo certo e ainda assim dá errado. Esse desencontro gera um desconforto que nem sempre conseguimos explicar, uma espécie de vazio. O problema é que muita gente tenta resolver isso com uma ilusão, com a ideia de que basta criar um propósito para tudo se encaixar. Mas Camus via isso como um tipo de mentira que contamos para nós mesmos. Não é difícil entender esse incômodo. Pense em um jogador de xadrez que passou a vida estudando todas as jogadas possíveis, todas as estratégias. Ele se senta para jogar e descobre que o tabuleiro está vazio, sem regras, sem peças. Ele se esforçou para um jogo que não existe. É isso que o absurdo causa. Uma sensação de estar preparado para algo que, no fim, não tem lógica nenhuma. E se o mundo não oferece respostas, o que sobra? Camus dizia que o primeiro passo é aceitar. Aceitar que a vida não tem um grande significado escondido. Que ninguém vai aparecer para explicar por que as coisas são como são. Mas aceitar não significa desistir. Pelo contrário, para ele, é a partir desse reconhecimento que podemos realmente começar a viver. Sem ilusões, sem falsas promessas. Apenas encarando a realidade como ela é. E talvez, justamente por isso, descobrindo formas mais honestas de encontrar sentido para nós mesmos. Imagine ser condenado a repetir a mesma tarefa inútil todos os dias. Você acorda, empurra uma pedra imensa morro acima, e quando finalmente chega ao topo, ela rola de volta. Nada muda, nada melhora. O esforço nunca é suficiente, e no dia seguinte, você faz tudo de novo. Essa é a história de Sísifo, um castigo sem fim, um trabalho sem sentido. Parece cruel e desesperador, mas Albert Camus olhou para essa história e viu algo completamente diferente. Para ele, Sísifo não era uma vítima, ele era um exemplo. Pense bem, Sísifo sabe que a pedra vai cair, ele sabe que nunca vai chegar ao fim, mas e se em vez de se desesperar, ele aceitar isso? E se no meio dessa repetição absurda, ele descobrisse uma liberdade? Porque aqui está o segredo. Sísifo não tem escolha sobre a pedra, mas tem escolha sobre como se sente sobre ela. Camus diz que o absurdo da vida é exatamente isso. Todos nós temos nossas pedras. A rotina, o trabalho, os problemas. Acordamos todos os dias e repetimos os mesmos ciclos. Pagamos contas, enfrentamos dificuldades, vemos pessoas indo e vindo. No final, sabemos que não há prêmio esperando por nós. E isso pode parecer desesperador, mas só se você deixar. Camus não quer que você desista. Ele quer que você entenda que mesmo sem um propósito maior, você ainda pode encontrar alegria. Você ainda pode decidir que vale a pena continuar subindo a montanha. Sísifo pode escolher odiar sua pedra. Ele pode se revoltar, se amargurar, se render. Mas e se em vez disso ele aceitasse seu destino e encontrasse satisfação nele? E se enquanto caminha ladeira abaixo para buscar a pedra mais uma vez, ele sorrisse? É isso que Camus quis dizer quando escreve: é preciso imaginar Sísifo feliz. Não porque ele gosta do seu castigo, mas porque ele escolheu não ser esmagado por ele. E essa é a nossa escolha também. A vida não vem com sentido embutido, mas isso não significa que ela não possa ser vivida. Se não há um propósito maior, então somos livres para criar o nosso, mesmo que seja ilusório. A pedra sempre vai rolar, sempre haverá dias difíceis, momentos de incerteza, questionamentos sobre por que estamos fazendo tudo isso. Mas a resposta de Camus não é desistir, é encontrar prazer na subida, mesmo sabendo que ela nunca termina. Porque no final, a única coisa que realmente importa é a forma como escolhemos carregar nossas pedras. E se o mundo não tem um sentido maior, se não há nenhuma ordem secreta guiando tudo, então por que ser bom? Qual o motivo para escolher a compaixão em vez do egoísmo? Camus responderia que não há motivo. Pelo menos não um que venha de fora. Nenhuma recompensa divina, nenhuma certeza absoluta. Só a decisão de ser bom porque sim. Porque no meio desse universo indiferente, onde nada é garantido, ainda temos o poder de escolher. A revolta contra o absurdo não é apenas aceitar a falta de sentido. É agir apesar dela. É entender que o sofrimento e a injustiça existem, mas ainda assim optar por ser uma presença que alivia, em vez de ferir. Ser bom não é sobre esperar que o mundo te retribua. É sobre não se tornar mais um agente do caos, mais um peso na balança da crueldade.
Se não há um propósito escrito nas estrelas, então tudo o que importa é o que fazemos aqui, agora. É nesse espaço entre o nascimento e a morte que construímos algo que, mesmo pequeno, faz diferença. A pedra vai sempre rolar morro abaixo. A escolha que temos é se a empurramos juntos ou se nos tornamos aqueles que ajudam a carregá-la.